as palmas. A minha segurança, meu coração exulta, me rendo a ti em adoração. Tu és a minha força, a minha segurança, meu coração exulta, me rendo a ti em adoração. Nós cantamos a esse Deus, nosso coração exulta nele, ele é a nossa força. Então você vai declarar conosco isso, que ele é a nossa força, a nossa segurança, socorro bem presente na hora da adversidade. É a esse Deus que nós louvamos. Então vamos cantar isso junto, que nós cantamos louvores ao nosso Deus. Cantarei louvores a ti, meu rei, teu nome bendirei com alegria e gratidão. Cantarei as suas maravilhas, o teu poder eterno, supremo autor da salvação. Cantarei, cantarei louvores a ti, meu rei, teu nome bendirei com alegria e gratidão. Cantarei as suas maravilhas, o teu poder eterno, supremo autor da salvação. Autor da minha fé, libertador, conselheiro, amigo, abrigo na tribulação. Autor da minha fé, libertador, conselheiro, amigo, abrigo na tribulação. Cantarei, cantarei louvores a ti, meu rei, diga isso a ele. Teu nome bendirei com alegria e gratidão. Cantarei as tuas maravilhas, o teu poder eterno, supremo autor da salvação. Autor da minha fé, libertador, conselheiro, amigo, abrigo na tribulação. Autor da minha fé, libertador, conselheiro, amigo, abrigo na tribulação. Tu és a minha força, a minha segurança, meu coração exulta, me rendo a ti em adoração. Tu és a minha força, a minha segurança, meu coração exulta, me rendo a ti em adoração. Cantarei. Celebre ao Senhor, que feito singular pra todo aquele que nele crê. Cristo veio pra salvar, religar-nos a Deus. Mais uma vez, que feito singular pra todo aquele que nele crê. Cristo veio pra salvar, religar-nos a Deus, que adotou-nos como filhos, que a comunhão estabeleceu, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, que adotou-nos como filhos, que a comunhão estabeleceu, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Que feito singular pra todo aquele que nele crê. Cristo veio pra salvar, religar-nos a Deus. Que feito singular pra todo aquele que nele crê.
justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Boas novas de perdão, alegria, salvação, redimidos, nos gloriamos tão somente na cruz. Boas novas de perdão, alegria, salvação, redimidos, nos gloriamos tão somente na cruz. Que feito singular. Amém. Que feito singular. Nosso Senhor derramando o seu amor sobre nós. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Que nada, nada pode nos separar desse amor de Jesus que está em nós. Através de Cristo Jesus o Senhor. O amor de Deus está em nós. Vamos cantar sobre isso. As palmas. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre. Diga isso. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver A vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pra terminar. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver A vida aos corações. Aleluia. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês?
É para mim uma grande alegria estar aqui com vocês, mesmo que à distância, né? Compartilhando um pouquinho dessa reflexão que nós vamos falar hoje sobre uma vida piedosa. Eu quero que vocês saibam que nós aqui em Atibaia continuamos orando por vocês, da CIB Macaé, para que Deus os mantenha firmes e os fortaleça nessa piedade. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4 do livro. E o título do capítulo é Buscando uma Devoção Mais Profunda. E o autor, logo no começo do capítulo, ele inicia com o Salmo 119, versículo 10, que diz o seguinte: Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. O assunto do capítulo é essa devoção a Deus e a busca pelo Senhor de todo o coração, assim como o salmista diz. Agora, essa devoção a Deus, ela começa apenas a partir da nossa salvação. Antes da nossa salvação, nós não buscávamos a Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós fomos salvos, nós experimentamos a regeneração, nós fomos gerados de novo, nós recebemos uma nova vida em Cristo. Mas nós não fomos regenerados e salvos apenas para nós continuarmos como nós estávamos antes, né? Nós fomos salvos, fomos chamados para crescer na nossa devoção a Deus, na nossa piedade diante do Senhor. E o foco do livro é esse exercício dessa piedade. E o autor ele vai dizer para nós que o crescimento na devoção a Deus é o mesmo que crescer na piedade. Então, por isso, essa busca por uma devoção mais profunda, que é o título do capítulo, ela é uma maneira de nós crescermos na piedade. Agora, vocês vão se lembrar que no capítulo 2, o autor ele exemplificou essa devoção a Deus com um triângulo. E os lados do triângulo eles representam o temor a Deus, o amor por Deus e o desejo por Deus. Cada um desses lados precisa se desenvolver na mesma proporção, né, para que a nossa devoção se desenvolva da maneira correta. Agora, essas áreas elas só podem se desenvolver na nossa vida mediante a dependência do poder que vem do Espírito Santo. Paulo vai dizer o seguinte lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Então nós podemos plantar, nós podemos regar, mas se Deus não produzir o crescimento, nada vai acontecer. Então o que o autor está dizendo aqui para nós é que a forma de nós crescermos na piedade, de crescer na devoção, envolve o nosso temor, envolve uma dependência de Deus. Somente pelo Espírito Santo e pelos meios pelos quais ele age em nós é que nós podemos experimentar esse crescimento. E as maneiras de nós manifestarmos, de nós praticarmos a nossa devoção com dependência, segundo o autor, é através da oração, da meditação, da adoração, da comunhão e da obediência. Então nós vamos olhar para cada um desses itens que o autor menciona. Então, em primeiro lugar, a primeira maneira de nós exercitarmos a nossa devoção, de acordo com o autor, é através da oração. Lá no Salmo 86, versículo 11, diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Então o salmista está reconhecendo que nós precisamos de Deus para ter um coração fiel, e ele pede isso a Deus em oração. Então Paulo também fez a mesma coisa. Paulo ele orou para que os cristãos de Éfeso eles pudessem crescer no conhecimento do amor de Cristo, lá em Efésios capítulo 1, capítulo 3, dos versículos 16 a 19. Então, uma vida comprometida com a busca pela piedade, ela precisa de oração. Você está exercitando a piedade na sua vida? Uma forma de você saber isso é observando como é que está a sua vida de oração. Sem oração, nós não conseguimos desenvolver a nossa devoção e a nossa piedade. Em segundo lugar, a segunda forma de nós exercitarmos a nossa devoção
de uma forma dependente de Deus é através da meditação na palavra. Deus usa a sua palavra para desenvolver em nós um senso, uma atitude de reverência e de temor a Deus. Então, não adianta orar, mas não meditar nas Escrituras. Nós devemos meditar, nós devemos refletir, nós devemos interiorizar a palavra de Deus e colocá-la nos nossos corações. Isso diz muito respeito à atenção que nós damos para a palavra de Deus em nossa vida. Mas nós devemos fazer isso não de uma forma automática ou como uma simples tarefa do dia, mas dependendo do Espírito Santo, para que a palavra de Deus opere vida no nosso coração e produza crescimento em nós. E uma sugestão dada pelo próprio autor é que a reflexão que nós devemos fazer seja feita especialmente em textos que mostram a grandeza, a santidade e os atributos de Deus. Terceiro lugar, terceira forma de nós manifestarmos a nossa devoção a Deus é através da adoração. A adoração é o ato de você atribuir a Deus a glória, a majestade, a honra e a dignidade que pertencem a Deus. Você pode, por exemplo, começar o seu tempo devocional com um período de adoração. E a ideia aqui é que a meditação, ela leve à adoração. Então, depois que eu medito em quem Deus é e no que Ele tem feito, naturalmente eu deveria dar glórias a Deus. Agora, apesar de a posição física pela qual nós glorificamos a Deus não ser o mais importante, o autor ele vai sugerir que nós estejamos de joelhos para este momento, sempre que possível. Às vezes não é. Ele vai falar que existem vários textos bíblicos que falam sobre isso. O ato de ajoelhar é uma demonstração da nossa rendição e da nossa reverência a Deus. Então, adore a Deus, demonstre a sua reverência, a sua devoção, a sua rendição ao Senhor todos os dias. Quarto lugar, a quarta forma de nós manifestarmos a nossa devoção a Deus é através do exercício da comunhão. E uma maneira prática de fazer isso é através daquilo que nós chamamos de hora devocional ou hora silenciosa. E o objetivo desse momento é exercitar a nossa comunhão com Deus. Esse momento ele é um agrupamento dessas outras práticas que nós falamos antes. Então, na hora devocional, nós oramos, nós meditamos na palavra, nós adoramos a Deus. E ao fazer tudo isso, nós exercitamos a nossa comunhão com Deus e aprofundamos aí o nosso relacionamento com Ele. E em último lugar, o autor ele vai destacar algo que ele diz, que não é uma prática apenas, mas é uma atitude. Ele fala a respeito da disposição do nosso coração em obedecer. Essa disposição em obedecer demonstra o nosso temor a Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, diz ali o seguinte: desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então, reparem aqui na ordem do texto. Então, primeiro ele diz: temerão ao Senhor, em primeiro lugar, e depois obedecerão aos seus estatutos. Então, o temor, ele precede a obediência. É o temor que nos move à obediência. A nossa obediência, ela não somente mostra o nosso temor a Deus, como também fortalece esse temor em nossas vidas. Lembra do Salmo 119, versículo 10, que nós falamos no começo? Ele diz ali: eu te busco de todo o coração. Então, na medida em que nós praticamos a oração, a meditação, a adoração, a comunhão e a disposição em obedecer, nós vamos crescer o nosso anseio por Deus, nós desejaremos mais a presença de Deus. É importante a gente entender isso, porque quando nós pensamos em exercitar a piedade, logo pode vir à nossa mente a ideia de exercício físico, de esforço, de algo sofrido, de algo penoso.
Mas a ideia aqui é que quando nós desenvolvemos a nossa devoção a Deus, nós passamos a ansiar, a desejar, nós temos prazer e satisfação nessas coisas. E nós começamos a fazer isso não por dever, mas por alegria. E o meu desejo, meus irmãos, e a minha oração é que Deus ajude vocês, ajude a mim, a cada um de nós, a experimentarmos essa alegria, a mesma alegria que o salmista tinha e que também pode ser a nossa alegria. Que Deus os abençoe, irmãos, nesse desenvolvimento dessa devoção mais profunda, para que vocês experimentem também dessa alegria da comunhão com o Senhor. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até a próxima.